Preocupação é o que não falta para micro e pequenos empresários, microempreendedores individuais também, diante do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia do país. Diante do atual cenário, quais seriam as opções para superar esse momento tão difícil? Quais medidas emergenciais precisam ser tomadas? A gente resolve conversar sobre o assunto com a gerente de atendimento individual do Sebrae Bahia, Fernanda Gretz, nossa convidada aqui no Issa Bahia, falando conosco por telefone. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos os ouvintes do Issa Bahia. Eu também agradeço o convite. Para a gente é um prazer poder contribuir nesse momento tão necessário para os pequenos negócios. Fernanda, qual é a palavra de ordem para os micro e pequenos empresários, inclusive os microempreendedores individuais também, nesse momento de crise tão difícil como este, não é? Eu acho que assim, além de manter a calma, Jefferson, que eu acho que isso é geral para quem é micro, pequeno negócio ou não, mas para os micro, pequenos negócios, a palavra eu diria que é criatividade. Então, é um momento difícil que a gente está passando, mas com criatividade, os empresários poderão implementar em suas empresas ações que, por exemplo, numa grande empresa já é um pouco mais limitado, tem muitos setores, muitos funcionários. O pequeno negócio ele tem a vantagem de conseguir ter uma ideia hoje e implantar hoje mesmo na empresa. Então, a palavra eu diria que é criatividade nesse momento. E quando você fala criatividade, é o nosso esforço de conhecer o novo perfil do consumidor, porque agora a gente tem um novo consumidor pela frente também, não é? Isso. O mercado de consumo ele não parou, ele teve uma retração muito grande, mas ele não parou. E o consumo das pessoas, a rotina de consumo, ela foi alterada bastante no nosso dia a dia, de todos nós, mudou bastante. Então, a nossa dica do Sebrae para aquele pequeno empreendedor é ele verificar quais são as novas oportunidades, adaptar a sua empresa para esse novo momento. Então, por exemplo, um serviço que ele prestava anteriormente, ele pode agora adaptar esse serviço para prestar esse serviço para os lares. Então, se eu faço um serviço para festas, eu posso agora prestar esse serviço para dentro da casa de cada um dos seus clientes e até fomentar essa demanda, porque muitas vezes, Jefferson e Fernando, o cliente não entendeu que aquilo pode ser uma possibilidade de consumo. Então, também cabe ao empreendedor, o empresário, estar ligado nessas oportunidades e começar a fomentar essa possibilidade de consumo dentro de casa. E aí, com a criatividade, é possível encontrar novos formatos para entregas de produto ou de serviços também. Agora eu fico imaginando, muito empreendedor, muito empresário deve estar se perguntando, tudo bem, vamos partir para a criatividade, só que eu estou com as mãos amarradas neste momento, meu negócio fechado, não posso abrir as portas, não sei quanto tempo vai durar essa recomendação de mantermos confinados em nossas casas. Como lidar com essa situação, hein? Uhum. Bom, o Sebrae tem algumas dicas que a gente vem sempre reforçando nas oportunidades como essa, de investir em plataformas de vendas online. Então, é um momento que eu não posso sair de casa, os meus clientes também não. Então, hoje, o nosso consumidor, a atenção dele está voltada muito na internet. Já estava, né? Antes disso, já estava muito voltado à internet. Então, o nosso consumidor hoje está lá com os olhos na internet. Então, é importante que hoje, dentro dessa criatividade que eu comentei, que o empresário possa pensar e analisar quanto que a sua empresa está presente digitalmente. Então, se hoje eu não estou na rua, andando no shopping, andando no centro, então, como que eu vou encontrar essa empresa para eu poder consumir, para poder despertar em mim uma necessidade de consumo? É pela internet. Então, nesse momento que está todo mundo em suas casas, a internet vai ser fundamental, tanto para a gente, consumidor, que a gente vai usar muito a internet para fazer esse consumo do que a gente precisa no dia a dia, e também o empresário pode aproveitar a internet e pensar na sua presença digital. Muitos empresários hoje não têm uma rede social, muitas vezes não tem nenhum e-mail para poder se comunicar com o cliente. Então, tem várias plataformas que hoje podem ser utilizadas para estreitar um pouco mais essa proximidade nesse momento que está mais difícil o contato presencial. Fernanda,
Para o pequeno microempreendedor que está passando por uma situação difícil e que está tentando viabilizar a continuidade do seu negócio e que, porventura, tem uma certa reserva de recursos por conta de uma gordura que ele acumulou ao longo desse período, você acha que é o momento de investir esse recurso nessa criatividade ou é melhor utilizar a criatividade de forma que não esgote as reservas desse empreendedor? Bom, Fernando, o ideal é que use a criatividade sem esgotar essas reservas. O momento agora é da gente rever os custos da empresa, cotar custos que sejam possíveis eu cotar nesse momento. Então, as recomendações que o Sebrae está trazendo, inclusive muitas delas, não têm uma necessidade de investimento de recurso. Então, essa parte de presença digital que eu comentei não tem o custo para o empresário, é só ele adquirir o conhecimento, o Sebrae também pode ajudar nisso. Então, o momento é de cotar custos, rever quais são os seus investimentos hoje de pagamentos, verificar uma possível dívida, por exemplo, que eu possa acessar uma outra linha de crédito mais barata, com uma carência maior, com um tempo de pagamento de meses maior. Então, trocar uma dívida mais cara por uma que tem juros mais baratos, esse é o momento. Renegociar contratos com fornecedores, de datas de pagamento, prazos para pagamento. Então, o momento é associar criatividade na entrega do seu produto, mas também ficar atento, como você pontuou, na gestão financeira da empresa também é muito importante. Tem uma questão também com relação, por exemplo, contratos que já são fixos e que é muito mais difícil você fazer algum tipo de renegociação, exemplo dos aluguéis. Você recomenda que os empreendedores procurem os locatários e que faça algum tipo de conversa para que o aluguel seja ou adiado, ou não haja cobrança de juros, ou renegociado nesse período? Sim, Fernando, eu acho que assim, agora é o momento da gente, inclusive, ler com mais cuidado os contratos, né? Porque muitas vezes a gente não imagina, né? Motivo de forças maiores, a gente nem imagina o que seria, né? E acho que agora é o momento de entender um pouco mais os contratos que o empresário tem firmado com a empresa, fornecedores, aluguel, e esse é o momento de fazer essa renegociação. Então, está previsto esse tipo de revisão no contrato, em casos de motivo de que fuja ao controle tanto do contratante como do contratado. É previsto essa revisão, inclusive no YouTube do Sebrae Talks. Ontem mesmo a gente subiu um vídeo de um especialista falando sobre isso, sobre renegociação de contratos. Então, diariamente a gente está inserindo vídeos nesse canal, a gente está fazendo lives todos os dias no Instagram Sebrae Atende, trazendo especificamente essas entregas de dúvidas, de conteúdos que o empresário precisa nesse momento. E um dos assuntos que a gente está investindo em trazer é justamente esse da renegociação sim dos contratos. É um momento importante para isso. O Fernando está citando o caso dos contratos de aluguel, essa importância de uma possível renegociação com os locadores e tal. Agora, e as demais obrigações, Fernanda? Por exemplo, obrigações fiscais, para quem paga o Simples, que são despesas fixas que estão ali previstas todos os meses. Eu já vi muito pequeno, muito empreendedor dizendo: eu decidi suspender os pagamentos nesse momento porque eu não tenho uma perspectiva de faturamento a curto prazo. É uma decisão correta? Bom, a gente teve atualmente, inclusive, grandes bancos, Jefferson, que reprogramaram os pagamentos dos seus financiamentos para 60 dias. Então, grandes bancos no mercado já estão tomando essa atitude, até para não esperar esse pedido de renegociação dos seus clientes. Ele já proativamente, observando óbvio, né, o cenário, ele já está postergando para 60 dias o pagamento dessas parcelas de financiamento. E quanto aos impostos, como o Simples Nacional, que você citou, a gente tem uma orientação agora do governo federal que os pagamentos do Simples Nacional, isso inclui o MEI também, o microempreendedor individual, que seriam pagos agora em abril, maio e junho. Esses pagamentos foram postergados para outubro, novembro e dezembro. Então, é justamente para apoiar o empresário, o empreendedor nesse momento, já sabendo da dificuldade de pagamento. Então, o empresário não vai precisar ficar sem pagar o imposto, porque
o governo já postergou esse vencimento para outubro, novembro, dezembro dos próximos 3 meses. E para a gente encerrar, Fernanda, como é que o Sebrae mantém o atendimento aos pequenos, microempresários nesse momento em que está todo mundo distante do seu convívio social? Como é que está sendo a manutenção do serviço de vocês? Bom, nós temos em torno de 100 pessoas trabalhando em atendimento com o cliente, que estavam trabalhando presencialmente nas nossas agências, Jefferson, e hoje estão todos online. Então, todos os colaboradores do Sebrae que atuam no atendimento estão disponíveis online para o empresário. Então, o nosso 0800 também, ele foi todo repassado para dentro das residências dos operadores, eles estão atendendo dentro das suas residências. Então, o 0800 570 0800 do Sebrae continua funcionando, sendo redirecionado a ligação para os colaboradores nas suas residências. Nós temos o Instagram do Sebrae Atende, então lá a gente tem as lives, hoje mesmo a gente tem uma live 10 horas com o Eric Pena, que é bem conhecido nacionalmente, e a gente tem às 15 horas e às 21 horas, lives no Sebrae Atende no YouTube, no Instagram. E no YouTube, o canal do Sebrae Talk, diariamente a gente está subindo vídeos. Então, pode fazer o contato com o Sebrae pelo 0800, mas também pode acompanhar a gente nas redes sociais, que a gente também está fazendo essas entradas ao vivo e também interagindo com dúvidas do empresário que ele queira repassar para a gente no momento das lives. 0800 570 0800 e os canais digitais do Sebrae, todos disponíveis nesse momento em que está todo mundo longe dos seus afazeres habituais. Muito obrigado a Fernanda Gretz, gerente de atendimento individual do Sebrae, pela sua disponibilidade. Um bom dia. Obrigada. Agora, 26 minutos para as 8 horas, a gente volta já já.